final de ano é a mesma coisa, não é verdade? Você se planeja, faz uma lista de metas para o próximo ano e quando chega lá no final do outro ano, você sequer revisou aquelas listas, você sequer lembrava que ela existia e você vê que quase nada você conseguiu executar em um ano. E eu tô falando dessa forma não para te acusar, tá? Porque eu mesma me coloco nesse lugar. O ano de 2025 para mim, quando se trata de hábitos, foi bem caótico. Por quê? Se você não sabe, no final do ano de 2024, eu quebrei meu pé. Então eu entrei num período de recuperação e depois desse período eu fiquei ainda um bom tempo com um problema para andar, com uma dor que ficou por bastante tempo. Então todos os meus hábitos bons que eu havia construído, como ir à academia e coisas do tipo, eu tive que parar por necessidade e depois eu não voltei porque ficou difícil para mim, mentalmente falando, executar tudo isso. Era uma coisa que eu fazia sem pensar muito, mesmo às vezes não querendo, mas era algo que eu fazia sem pensar muito. E aí, quando isso tudo aconteceu, o ano ficou uma loucura. Veio o trabalho, vieram obrigações da igreja, então eu mesma tenho que entender que isso é uma questão minha, uma responsabilidade minha. Então por isso eu tô te falando, eu não tô vindo aqui para te acusar, mas eu tô vindo também para te ajudar, até porque eu tô colocando minha vida novamente no lugar. Então hoje eu vim tratar com você sobre alguns assuntos de maneira muito prática, porque eu quero que você finalize o vídeo e já vai executar o que eu vou te falar hoje. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Jay Lourenço, sou professora de inglês há quase 10 anos, já estou quase completando 10 anos na minha carreira, mas eu gosto de trazer aqui no canal alguns conteúdos além do inglês. Porque o inglês, ele vai entrar nisso também? Vai, mas ele vem muito do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, mas a gente vai colocar o inglês dentro desse assunto, pode ficar tranquilo. Então vem comigo que a gente vai falar sobre algumas coisas relacionadas a como será a sua rotina em 2026. O primeiro ponto que você precisa tratar é o seguinte: separe a sua vida em pilares. Eu separei aqui 6 pilares que eu quero tratar com você. E na minha vida são pilares extremamente importantes, mas pode ser que aí, para você, tenha mais alguma coisa que você precise organizar. Inclusive, com esses 6 pilares aqui, tem muita coisa para ser executada. Mas eu quero te mostrar uma coisa em específico que eu fiz na minha rotina e essa rotina ainda está sendo concluída, porque eu iniciei esse planejamento há poucos dias. Mas eu criei uma lista de coisas para fazer até 2026. Então não é algo que eu vou começar a executar em 2026. É algo que eu vou fazer antes, ou seja, colocar a vida no lugar antes do próximo ano, certo? E eu não estou falando nem sobre iniciar a academia, iniciar o curso, nada disso. Eu estou falando sobre colocar a vida e todos os pilares da vida no lugar. Então por isso eu separei 6 pilares que eu quero tratar com você. E eu quero que esse vídeo seja o menos editado possível. Eu quero que seja algo que seja uma conversa nossa, sem acelerar como nos vídeos curtos do Instagram, dos shorts do YouTube mesmo, ou até mesmo do TikTok. Eu quero que seja uma conversa between friends, entre amigos. Então, eu tô abrindo aqui o meu planejamento para te contar sobre essa questão dos pilares que eu separei. São 6 pilares que eu quero te mostrar. E dentro desses 6 pilares, como eu falei, são pilares que eu acredito que são ideais para mim. E eu, dando esses exemplos, eu tenho certeza que vão ser pilares ideais para você também. E eu separei aqui o pilar casa. Eu sou dona de casa, eu trabalho na minha casa. A partir da minha casa, eu trabalho em home office. E eu sei que se eu não tiver cuidado, tudo vai se misturar, trabalho e casa. Então isso já é um detalhe pessoal meu que eu preciso organizar para não misturar uma coisa com a outra. Mas quando eu falo sobre casa, o que eu quero falar para você é: olhe os ambientes. O que está quebrado, o que está fora do lugar, o que está faltando. Não é verdade? Eu gosto sempre de trazer essa frase: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Isso é algo que a gente comenta muito lá na igreja.
E pensa nisso, olha para o seu ambiente. O que tem de quebrado? Isso e isso. Dá para consertar sem ficar fubango? Sem ficar feio? Dá. Então conserta logo. Não espera, já conserta logo. Se não dá para consertar, joga fora. Olha para o mesmo ambiente, o que está faltando? Ah, está faltando um reboco na parede. Vamos tentar organizar para fazer isso? Sem deixar para lá? Se for possível, já faz logo. E o que está fora do lugar? Já coloca no lugar. Tem coisas que a gente vai deixando fora do lugar, coisas que dava para você organizar em 10 minutos ou menos, e você não faz. Então já começa a pensar assim: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, combinado? O segundo pilar que eu quero trazer para você é o pilar trabalho. Para mim, tudo se une, casa e trabalho. Como eu falei, eu trabalho da minha casa, então tudo pode se misturar. E o meu escritório, ele é uma parte isolada da minha casa, mas acaba se unindo. Então eu tenho que fazer a mesma análise de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas eu também tenho que olhar para coisas muito específicas, até mesmo no meu computador, nos meus acessos, nos meus logins, tudo que eu tenho que usar todos os dias, ou até mesmo toda semana ou todo mês. Então eu tenho que olhar papéis, eu tenho que olhar arquivos, fotos, prints, não só no computador, não só no tablet, mas também no telefone. Então tudo isso eu tenho que fazer, olhar minhas redes sociais, até porque você sabe, eu trabalho com o meu Instagram principalmente, crio conteúdos aqui para o YouTube e também para o TikTok, então tudo isso eu preciso organizar. Quem são aquelas pessoas que eu tenho acompanhado e não faz mais sentido? Quais são aqueles perfis que têm me feito comparar? Uma comparação ruim. Pensem nisso, porque existe uma comparação boa, ela existe sim, não me vem com aquele papo de não se compare. Compara sim, gente, você precisa de um gás na vida para você procurar alguma coisa legal para você. Mas existem pessoas que a gente se compara de uma maneira ruim. Então são essas pessoas que você vai parar de seguir. Pessoas que não criam sequer conteúdo há 300 anos. Pessoas que estão ali, mas não estão, sabe? Deixa pra lá. Tira do seu perfil, tira das suas redes. Simplesmente viva com leveza. Não precisa de tanta coisa para você acompanhar, tanta coisa para você consumir. Eu, esse ano de 2026, quero consumir mais YouTube do que outras redes sociais. Isso é uma questão minha, porque eu sei que no YouTube eu vou aprender coisa ao invés de gastar meu tempo. Então, esse é um toque para você também. Vou deixar essa dica aí, você pega se você quiser. Outro pilar que eu quero falar são as relações. E as relações, a gente está falando não só de namoro, mas casamento, vida com a família, amizades, tudo isso você precisa analisar. Você tem dado tempo suficiente para as pessoas que você ama? Ou então você tem gastado tempo demais com pessoas que não agregam mais na sua vida? Pensa bem sobre isso, vê o que você precisa organizar em relação a isso. E se você não está dando tempo suficiente para as pessoas que você ama, eu sugiro que você comece a arrumar um tempinho na semana ou no final de semana, liga para essa pessoa, faz uma chamada de vídeo, ou até mesmo, sei lá, marca um café, que eu inclusive tenho que marcar com algumas amigas minhas, mas marca um tempo com essas pessoas, liga para elas, conversa com elas, tira um tempinho, não viva a sua vida simplesmente no individual, não faça isso, não faz bem para você, e os seus amigos às vezes estão precisando de você e você sequer dá um tempinho para essas pessoas. Então, eu recomendo isso de verdade. Outro ponto muito específico, pelo menos para mim, não é para todo mundo, mas para mim é vida com Deus. O que eu quero em 2026 e que eu quero alcançar em 2026 para ter uma vida com Deus ainda mais próxima, mais próxima, mais próxima. O que eu preciso fazer? Então esse é um pilar de extrema importância para mim e ele vem em primeiro lugar antes de tudo isso. Vem a vida com Deus, depois as relações, né? Isso inclusive especificamente para minha família, mas o pilar de vida com Deus é de extrema necessidade para que eu coloque tudo no lugar. Sinto que estou num bom caminho, sim, mas eu preciso ainda me organizar melhor, até mesmo a forma de fazer meu devocional, se eu tiver que fazer alguma coisa diferente, ler mais sobre o assunto, além de já ler a Bíblia. Então,
é algo que eu preciso organizar de verdade e é uma prioridade para mim. Um outro tópico são os hábitos. Aí, os hábitos a gente já precisa fazer agora, para que quando chegar 2026, a gente já esteja fazendo. Não é tentar iniciar, não, a partir do dia 3 ou na primeira segunda-feira de 2026 eu já vou fazer. Isso não vai funcionar, pode ter certeza, tá? Começa agora, vai devagar, não precisa ser 1 hora de treino todos os dias. Você pode ir 3 vezes na semana e quando tiver com aquela sensação de extremo cansaço, faz só 30 minutos, mas não deixa de fazer. Isso é algo que, quando eu estava fazendo atividade física, eu sempre fiz isso. Eu hoje, por exemplo, estou só o pó do cansaço, então eu vou fazer só 30 minutinhos de exercício. É a consistência e não a quantidade, lembra disso. E, por último, objetivos. E é aqui, nesse ponto, que o inglês entra. Para muitas pessoas, o inglês foi um objetivo há anos atrás. Nessas resolutions, né, New Year's Resolutions, que são as promessas, as metas de fim de ano, as pessoas colocam muito iniciar o curso de inglês, me tornar fluente em inglês e coisas desse tipo. Não é verdade? Me conta aqui nos comentários se o inglês foi uma New Year's Resolution para você. Mas o que eu quero te contar hoje é uma surpresa que eu preparei. O pessoal lá no Instagram já sabe, mas se você tá aqui há um tempo sabe que eu não fiz vídeos durante algumas semanas. Então eu quero contar para vocês aqui o seguinte: a pré-matrícula do curso de inglês, seja aula individual, dupla ou grupo, estão com 15% off se você fizer sua matrícula comigo até o dia 30 de dezembro. Até o dia 30 de dezembro, 15% off em qualquer um dos meus serviços. Então, para você garantir o preço de 2025 para 2026, você precisa falar comigo imediatamente. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas faça isso imediatamente. Ah, o tempo passou, eu já estou assistindo depois do dia 30. Tenta conversar comigo, a gente tenta se organizar, mas vem falar comigo, não deixa de falar comigo, porque aqui tudo é uma questão de conversa, tá? Vem falar comigo aqui. Todos os links estão na descrição. O link do WhatsApp, o link do meu Instagram, tá tudo na descrição para você entrar em contato comigo, certo? Mas vamos falar sobre os objetivos. Nos objetivos, além do inglês, você quer alcançar alguma outra coisa, como por exemplo, tirar sua carteira de motorista ou então fazer o seu passaporte. Você vai ter que mapear essas coisas. Quando você vai fazer? No início, meio, fim de ano? Tenta se organizar financeiramente para isso, inclusive. Tudo isso leva o financeiro em consideração. Então eu acredito que o pilar financeiro seja um dos primeiros que você precisa organizar para que você comece a colocar ali os seus gastos no lugar, tira o que não é mais necessário, coloca o que é mais necessário. Ah, os streamings estão tirando muito do meu tempo. Tira eles. Vai gastar o seu tempo com outra coisa, fazer uma leitura e coisas desse tipo, sabe? Tenta fazer isso. A vida vai ficar mais leve, pode ter certeza. Esse cansaço mental que a gente tem todos os dias no final do dia, eu te garanto que fica mais leve. Acredita em mim, porque eu não estou falando divertidamente da minha cabeça, estou falando de experiência. Isso é real. Então nós falamos hoje sobre 6 pilares: casa, trabalho, relações, vida com Deus, hábitos e objetivos. Esses aqui são os meus. E eu tenho uma desconfiança que eu vou querer colocar mais alguma coisa. Mas e você? Quais são os seus pilares? Conta aqui nos comentários, eu quero muito saber quais são os seus pilares. O que eu posso te aconselhar em relação a esses pilares? Como que a gente pode colocar essas coisas no lugar? Certo? Então se você gostou desse vídeo, se você vai colocar tudo isso em prática, já deixa aqui nos comentários também. Todos os links estão na descrição, os links necessários para você conseguir me achar e entrar também na lista de espera para 2026. Já está aqui embaixo também, entra na lista, me aguarda lá, que eu vou mandando todos os direcionamentos na lista antes mesmo de revelar ao público, certo? Vem falar comigo, garante sua vaga na pré-matrícula e não deixa também de me seguir lá nas minhas outras redes, Instagram, TikTok, todos com @inglescomadj. Eu vou amar saber que você veio de lá. Já vai no último post e comenta, vim do YouTube. Eu vou amar saber. Eu vejo você no próximo vídeo, inclusive nesse final de ano vai ter mais vídeo por aqui, porque meus alunos entraram de recesso, então
vamos ter mais tempo pra gente conversar, certo? Quem sabe uma live, quem sabe? Deixa aqui nos comentários se você queria uma live pra gente bater um papo em relação à vida, ao inglês. Eu quero muito saber. Eu espero você no próximo vídeo. See you there, Eagle. Bye bye.